Olá, eu sou o professor Marco Dannenberg e hoje estou aqui na Câmara de Vereadores do município de Tramandaí, do Rio Grande do Sul, com a minha amiga a vereadora Lauda Cardoso, para entrevistá-la. Lauda, quero começar pedindo para que você se apresente e fale brevemente um pouquinho da sua vida e também da sua carreira política. Olá, eu sou a vereadora Lauda Cardoso Gonçalves. Nasci, me criei, sempre morei em Tramandaí há 49 anos, né? Sou filha de funcionários públicos. Meu pai, funcionário público municipal já aposentado, mas também pescador, e minha mãe, funcionária pública federal. Eu iniciei a minha caminhada, né, primeiro nos grêmios estudantis, depois na associação de bairro, onde eu morei 33 anos, que é o bairro Barra, né, um dos mais antigos bairros aqui de Tramandaí. E aí, tendo prestado, né, um bom serviço na comunidade onde eu residia e também trabalhando como servidora pública na prefeitura, acabou despontando, né, esse potencial que nem mesmo eu sabia que tinha, recebendo convite então para disputar, né, uma campanha, uma eleição ao cargo de vereadora, e foi uma surpresa, porque eu não tinha me projetado, não era meu objetivo. Sim, eu sempre tive o desejo de transformar, de colaborar com as pessoas e também na localidade onde eu morava, mas não ocupando um cargo, né? Então aí foi feito o convite, porque justamente no ano em que eu concorri pela primeira vez, a lei mudou e havia a necessidade dos partidos terem um percentual de gênero. E também em função de que diminuiu o número de cadeiras aqui no nosso município, que ficou de acordo com o número de habitantes. Então nós tínhamos 15, passamos para 9, hoje somos 13, mas no meu primeiro mandato, então isso forçou um pouco os partidos, né, além de abrir os espaços para mulheres, também que tivesse um potencial, e aí veio o convite, então nós nos elegemos a vereadora na primeira vez que concorremos, como a segunda mais votada do município. Fomos à reeleição, né, tivemos êxito novamente e fomos a mais votada do município, então, na reeleição, quebrando já um paradigma, porque poucas mulheres assumiram, né, o legislativo aqui em Tramandaí e nenhuma delas até então havia se reelegido. E agora nós já estamos então no terceiro mandato. Que maravilha, que maravilha. Lauda, e o que você acha em relação da participação dos cristãos na política? Importantíssimo. Tanto é que eu estou, né, Marcos? Como eu havia falado anteriormente, que primeiro eu sou cristã e depois me tornei política. Né? Como eu te disse, esse meu desejo de trabalhar pelo próximo foi que me inseriu na política. Né? E a política, o que é? É a ferramenta de transformação, né? De qualidade de vida, e também uma maneira que nós temos para entrar nos lares, para entrar na família, para levar os princípios cristãos. Né? Então é de extrema necessidade, inclusive, de que o político esteja, que o cristão esteja sim inserido na política, principalmente para que os princípios sejam preservados, que hoje nós, né, infelizmente, vivemos uma situação bastante frustrante, principalmente para nós cristãos, em relação à política, mas justamente por isso, por nós não ter homens e mulheres de Deus para defender esses pontos que são, né, as nossas bandeiras, que são os princípios. Que bom, então é uma participação positiva, você entende como algo positivo? Com certeza, positivo. Que bom, Lauda. Quais os maiores desafios que você encontra na política em relação à questão dos seus princípios morais e éticos cristãos ensinados pelo cristianismo, e essa tensão que existe aí com a política, que às vezes não segue essa mesma linha moral e ética que nós temos pautados no cristianismo, né, pautados na palavra de Deus? Como é que tu lida com essa tensão, com essa situação? Bom, graças a Deus, né, eu construí um bom relacionamento, né, o meu testemunho de vida, né, faz com que os colegas aqui no Legislativo me respeitem como cristão, inclusive são parceiros em muitas situações, como recentemente nós apresentamos uma moção de apoio ao Congresso Nacional
à Câmara Federal e ao Senado em relação à descriminalização do aborto, né? Nós somos totalmente contra o aborto e foi unânime, todos os colegas, né? A indicação foi minha, nós fizemos a moção, mas foi unânime, ou seja, todos os colegas também são contra, tem esse princípio também. Por um outro lado, desde o meu primeiro mandato, inclusive neste mandato, nos 3 anos, eu entro com um pedido para que nós mudamos o regimento interno para acrescentar a leitura de um versículo em forma de rodízio no início da sessão, para trazer, né, para estar sobre a luz da palavra, né, para que Deus venha nos dar sabedoria e poder inserir também, né, porque assim, em forma de rodízio, cada vereador poderia ler o seu versículo e automaticamente, porque a gente sabe que o que nos muda é o ouvir e o ouvir da palavra, então seria uma maneira também de nós, né, evangelizarmos através das reuniões, através da sessão e também buscando realmente a direção, né, de Deus. Não, até hoje não foi aprovado. Até hoje não foi aprovado, né? Mas a cada ano, porque como as matérias que são rejeitadas naquele exercício, tu não pode colocar no mesmo ano, né? Sim. Então, todos os anos eu venho apresentando e respeito toda a opinião, né? Não é uma questão de querer também impor, de imposição, né? Não, de maneira nenhuma. Pela questão do laicismo também. Exatamente, é isso que eles justificam, né? Em razão de né, vivermos num país laico, que todos têm... Mas a Bíblia, ele é um livro universal. Sim, isso que eu também sustento. Sim. Então, tem esses dois lados, né? Eles concordam em partes comigo e também não me desafiam. Sim, em relação... Exatamente. E em algumas vezes concordam, inclusive, mas em outras a gente tem bastante... Atrito, divergência. Não atrito, mas assim, dificuldade de aprovação, né? Sim. Por outras, mas também já tive matérias aqui que nós entramos como para inserir no calendário de eventos do município, até porque nós vivemos, nosso município é um município turístico, né? Então nós temos que fomentar o turismo na nossa cidade. E uma dos meus projetos... acho que um do primeiro ano e o outro do segundo mandato, foi a Marcha para Jesus, porque para nós atrairmos os evangélicos também para cá, mas para nós, né, disseminar o evangelho através da marcha. Nós temos também a Semana Cultural Evangélica, que também, daí é na baixa temporada, para nós fomentar o turismo, a economia do município, mas, né, com o propósito e objetivo principal, levar a palavra, levar o evangelho, né, para todos e também da mesma forma atrair os irmãos, né, das localidades vizinhas para a baixa temporada aqui no nosso município. Então a gente tenta, né, para quê? Para poder ter a aprovação dos colegas, porque se eu apresentar com somente o objetivo de evangelizar, talvez, entendeu? Tem uma resistência. Isso, então a gente, né, e é também o objetivo, obviamente, a gente também quer desenvolver o turismo na nossa cidade, porque ela é uma cidade turística, então a gente une, né, e também foi de forma unânime todos os 3 projetos nesse sentido, que é a Semana Cultural Evangélica, a Marcha para Jesus, e também tem um outro projeto que esse é o oposto do carnaval, né? É para o verão, para os jovens também cristãos, né? E a gente também poder atrair outros jovens de outros municípios para, no verão para Tramandaí, né? Com a intenção e objetivo também de evangelizar. Legal que isso reforça aquele ponto que tu colocou, Lauda, da visão positiva do cristão na política. Exatamente. Né? Isso tudo são pautas que, através de uma cristã convicta que está aqui na Casa do Povo, legislando, claro que tu aborda, tu colocou pautas específicas, mas aborda pautas gerais e também tu te posiciona, né, nas pautas gerais. Mas é interessante que tu consegue, dentro do possível, né, trabalhar não te desprender dos princípios morais e éticos pautados na palavra de Deus, né? E dentro do possível, das tuas possibilidades, está promovendo essa agenda aí dentro do município. Meus parabéns. Também a necessidade do município, né? Isso. Muito bom. Lauda, mais uma aqui, que é bem interessante, essa aqui, bem peculiar essa questão. Quais são as maiores dificuldades na política
levando em conta, que tu tens encontrado, levando em conta em ser uma mulher e cristã. Duas situações que hoje no Brasil a gente sabe, né? Eu creio que isso é bem pertinente essa questão. Sim. Mulheres na política são menos de 20%, ocupam menos de 20% dos cargos públicos eletivos, e ainda além de ser mulher, que tem um espaço menor, já tem aquela questão do patriarcalismo, nós vivemos uma sociedade patriarcal. Já é cultural. Ainda né? A questão de ser cristã, ter uma convicção de fé firme, né? Como é que tu lida com essa situação inserida na política? Olha, Marcos, realmente ser mulher é bem mais difícil do que ser cristã, digamos assim, na política, né? Mas claro que o fato de ser cristã acaba também me afastando de certos grupos. Sim. Né? Então, assim, agrava bastante. Vou te dar um exemplo clássico aqui, que também tivemos recentemente, que foi a eleição, por exemplo, da mesa diretora. Sim. Né? Faz alguns anos que não tem a participação da mulher na mesa diretora. Por quê? Primeiro, porque somos a minoria, né? Que só somos 2 numa Câmara de 13 vereadores. Então, o nosso... Isso já representa esse percentual que eu falei antes ali, que representa o que é em nível nacional. Já é o reflexo, né? Reflexo da realidade no geral. Isso aí. E aí, justamente pelo fato de eu ser cristã, eu também não estou em certos grupos, por exemplo, que eles têm a roda do churrasco, né? De sair para fazer um happy hour, mas com bebida. Esse tipo de festas no qual, né, nós cristãos não participamos, e acaba distanciando um pouco do outro grupo, né, que articulam, que falam, que é neste momento, às vezes até de descontração deles, mas que surgem esses assuntos, essas estratégias, exatamente. Então a gente tem essa dificuldade, né, mas o fato de ser mulher ainda pesa muito mais do que ser cristã. Porque nós temos um colega aqui que também é cristão, e ele está muito mais inserido nos grupos políticos, partidários, digamos assim. Com a fé, mas a questão do gênero ainda favorece. Distancia um pouco mais do restante do grupo. Sim, é uma questão difícil. Mais uma aqui, Lauda, ó, bem interessante essa aqui. Mas só voltando, mas eu não acho difícil, entendeu? Porque aquilo que eu te disse, nós temos que ser diferentes. Então, entendeu? Eu não acho, não tenho dificuldade. A gente se limita, né? Mas eu não vejo assim como dificuldade, Marcos, porque a gente lá fora também encontra, né? Então é justamente por isso que a gente está na política, para poder mudar, não a política nos transformar, mas a gente tentar mudar a política, tentar transformar a política com os nossos princípios, com a nossa visão, né? Como tu disse, que é moral e ética. Eu creio que tu és uma desbravadora e também uma pessoa, uma mulher que serve de exemplo para muitas outras mulheres, e independente da sua religião, e também mulheres cristãs, né, que tem uma referência, que tem uma história, que tem lutado, que não tem se baixado, que tem conseguido, através dessa tua luta, que é admirável, conseguir manter firme a tua fé, as tuas convicções, e ser um exemplo para que outras se insiram na política, né, para ser um exemplo para as mulheres cristãs que, como tu mesmo citou, num meio bem difícil, bem conturbado, que às vezes tem algumas situações que tu consegue, mesmo te desfavorecendo de certa forma, né, manter a tua personalidade, manter os teus princípios, e és respeitada por aquilo que tu vem construindo aí ao longo de muito tempo, né? Eu mesmo já te conheço há mais de 20 anos, a gente já tem uma amizade já muito antiga, né? Lá dos tempos da Barra, né? E diferentemente então, acho muito interessante de algum tempo atrás, que a gente via a participação, assim, né, dos cristãos na política como algo desmerecedor, ou que não... Alguns, inclusive, achavam que estava desonrando, né? Que haveria haver uma separação. Exatamente. Hoje, eu falo por mim, assim, eu tenho muito apoio. Eu nunca... E essa pergunta que eu vou te fazer depois está ligada ao ponto que tu vai dar agora o gancho. Então vou esperar a tua pergunta. Então vamos lá, então. Esse é o gancho, porque é uma das perguntas muito importantes, né? Essa pergunta que eu deixei para o fim aqui, porque eu creio que é necessário saber fazer uma diferenciação entre o cristão, pessoa física, e a igreja, instituição, né? Vamos dizer CNPJ, pessoa jurídica, mas não pelo CNPJ, mas por isso ser uma instituição religiosa. Então é o seguinte, Laura,
Atualmente, nós estamos presenciando uma participação direta das igrejas cristãs na política partidária. Os pleitos recentes, agora principalmente os últimos das 2 eleições presidenciais, nós tivemos uma polarização dentro das igrejas cristãs no Brasil muito grande. Isso foi evidente, e de grandes denominações até as pequenas denominações cristãs, que levantaram bandeira, fizeram campanha, Então, o que eu te pergunto é o seguinte, tu que és uma pessoa, além de uma cristã que tem uma carreira política já muito grande e vive nesse meio, na tua opinião, Lauda, tá? Como você avalia a prática da campanha política dentro das igrejas, promovidas pelos líderes dessas igrejas, utilizando a estrutura da igreja para esse fim? Os cultos, reuniões dentro da igreja, reuniões de obreiros, eventos, congressos, enfim, todos os eventos que são feitos dentro da estrutura da igreja, em nome da igreja, que infelizmente, ou felizmente, eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso, o que tu acha dessa finalidade de usar a estrutura da igreja, os líderes da igreja, para promover campanha política partidária? Qual é a tua opinião? Olha, Marcos, eu te confesso que eu fiquei muito chocada com essa última eleição aí presidenciável, Como eu te disse, eu acho importantíssimo, acho que devemos estar, tanto é que eu sou, estou na política, sou política, e é necessário, nós temos que defender sim os nossos princípios, e para isso nós temos que estar lá, temos que estar nos lugares de decisão, mas nós temos que estar nos lugares de decisão, não levar a política partidária para a instituição igreja. Eu te confesso que, principalmente no período de campanha, eu até não faço visitas a outras igrejas, porque eu fico constrangida, para que o irmão não vá pensar que eu estou lá em função, porque assim, Deus levanta quem tiver que levantar para nos auxiliar, para nos ajudar, nessa questão política. Então, acho que eu nunca utilizei, assim, claro que o meu pastor me ajudou muito, e quero aqui deixar bem claro que na primeira pergunta lá, que como eu iniciei minha vida política, que eu disse que veio o convite em função de toda uma situação, por causa do percentual de gênero e também pelo número de representantes nas bancadas que diminuiu, então automaticamente teria que ser nomes com potencial maior quando recebi o convite. Mas quando eu recebi o convite, a primeira coisa, obviamente, foi colocar na presença de Deus e buscar o meu pastor. Mas como que me ajudou, conselheiro, Isso, não como exatamente. Que me ajudou em oração, que nós ficamos um período orando para ver se realmente era de Deus, era da vontade de Deus, porque se Deus comigo for, irei, Mas nesse sentido, não usar de maneira nenhuma, assim, eu também fico muito constrangida às vezes. Eu sei que é porque, como eu te disse, o testemunho da gente, eu tenho dito para o meu pastor que eu quero sempre honrar a ele, aos irmãos, como cristã, como cristã. Então, assim, eu não quero jamais, e tenho certeza que Deus vai me ajudar a honrar com os meus compromissos, políticos, porque foi por ele, que me capacitou, que me ajudou, que aqui estou, mas jamais levar a política partidária para dentro da igreja, da instituição. Então eu acho, e foi muito raivosa essa última eleição. Eu te confesso que eu até me entristeci muitas vezes, porque tu mesmo disse que me conhece já há bastante tempo, então tu sabe da minha conduta, tu sabe a minha personalidade, tu sabe, tu conhece o meu testemunho de vida. E eu digo tu e tantos outros irmãos também têm essa mesma, me conhecem da mesma forma, ou às vezes até muito mais, mas nunca tiveram, por exemplo, a coragem de me defender numa roda de conversa, que isso a gente tem que fazer, independente se o irmão está ou não na política, é nosso dever, fazer. E se omitem aí por alguém que está distante, que tu não sabe nem exatamente... Muito boa colocação. Aí tu deixa os princípios cristãos, porque um deles é a mansidão, nós temos que ter, ser mansa e humilde, então às vezes a gente deixa isso por alguém que está numa esfera muito além, e tu deixa de defender um irmão para defender alguém que tu às vezes não sabe nem exatamente se era aquilo, Mas, então, por isso que e aí a gente entristece outro visitante, que acaba deixando de ouvir a palavra por um ato teu,
né? Então, por isso, Marcos, assim, nada contra, como eu disse, as pessoas. Eu acho que nós temos que estar, sim, envolvida e podemos fazer política, sim, de campanha, de defesa, de ir na casa, de falar do irmão, olha, vamos, mas pós-culto, depois da igreja, da porta, do portão para a rua, né? Acho que ali dentro o culto é a Deus. Exatamente. Né? Então é a Ele, a honra é para Ele, o louvor, o que a gente for fazer lá é para Ele, não por nós, porque quem faz por nós é Ele. Então eu vejo dessa maneira que nós não devemos, né? Eu como política e até agora tenho tentado manter, né, não envolver a entidade, a Sim. igreja como entidade, nas questões políticas partidárias. Lauda, assim, ó, eu posso ratificar isso tudo que tu comentou agora, porque, né, temos aí mais de 10 anos congregando na mesma igreja, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Nunca vi, é uma pessoa que tem muita propriedade para falar o que tu falou, que todo esse tempo sempre fostes política, nunca vi a vereadora Lauda usar o altar da igreja, nunca, né, e já compartilhamos a igreja há mais de 10 anos, nunca vi a Lauda usar o altar da igreja ou pedir o altar da igreja para fazer campanha política partidária. Durante o período eleitoral ela nunca fez isso, pelo contrário, ela continuou na mesma postura que ela sempre fez, né, ao longo de todos os anos, né, que ela está ali congregando na igreja e participando dos cultos, né. É uma pena, né, Lauda, que a gente vê né, pastores e instituições religiosas cristãs, né, igrejas que acabaram demonizando Exatamente. E colocando o outro como se fosse quase uma idolatria, né, endeusando como esse candidato é o candidato de Deus e aquele candidato é o candidato do diabo, mas o problema já é um problema isso, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 13, do 1 ao 7, lá, que nós temos como a orientação do apóstolo Paulo de como lidar, né, em relação às autoridades, isso, né? Aí. E aí a gente vê que vai na contramão, né? Infelizmente, eu creio que, como tu colocou, o erro foi usar a estrutura da igreja, né? Ou até as redes sociais em nome da igreja, né, Marcos, né? que nós temos que observar sim a ideologia. Isso, claro com certeza. Que nós temos sim que priorizar, que defender o candidato que tenha os mesmos princípios que nós, a mesma ideologia. A questão é o lugar que tem que ser feito isso, Exatamente, não a maneira, dentro da igreja, né? e a maneira, né? Porque não é só um lugar, eu acho que não foi só nos cultos ou só na igreja, Marcos, até ultrapassou, entendeu? Até as redes sociais. As redes sociais, em nome das igrejas, em nome da instituição, né? Até foi as muito, redes acho que foi mais sociais, ainda, né? Então nós devemos sim, a questão ideológica é fundamental, nós temos que observar sim, né? Se aquele candidato está dentro da nossa ideologia, se defende os princípios cristãos, isso é fundamental, como temos tu colocaste, que fazer. Né, Lauda, a questão do aborto, a questão da legalização das drogas, são princípios exatamente. Que um cristão não pode ser conivente. Logo, um candidato que defende essas pautas, né? Nós estávamos falando, assim, por isso a importância também do cristão estar na política, né, Marcos? Porque agora, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele quer ele está tomando para si o legado que é do legislador, né? Que é do deputado, que é do senador, que é do vereador. Na questão da discriminação. Em outras pautas também, né? Mas essa aí toca numa ferida bem complicada. E essa é mais recente também, né? Tá? Então, por isso que eu tenho em outras pautas, com certeza. Então, por isso que nós devemos estar inseridos, assim, em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, para defender os nossos... Porque nós vivemos uma democracia. E a democracia, o número maior de defesa, digamos assim, ou de votos, é o que vai ser aprovado ou não. Então, por isso que nós temos que ter um número maior. As bancadas evangélicas têm, sim, que ser a maioria dentro das casas legislativas, dentro das assembleias legislativas ou na Câmara Federal, né? Mas dentro da... Saber separar as coisas. Isso. Porque, assim, se nós buscarmos a sabedoria, né? Buscarmos de Deus, a gente não se perde no caminho, né, Marcos? A gente não pode deixar, assim, os nossos princípios transbordarem e transformar isso como foi feito nessa última, né? Que foi muito agressivo. E aí, principalmente, quem se sentiu mais ofendido foi justamente quem não era cristão, entendeu? Que, né, mas a igreja, aí coloca a igreja, que não foi as igrejas, foram as pessoas. Fosse todos nós, né? Exatamente, né? E aí nós queremos atrair,
né? Buscar mais almas, ganhar mais pessoas, baseados nos nossos princípios, e aí nós mesmos damos maus exemplos e afastamos aquelas pessoas que nós queremos buscar e mostrar que é possível sim fazer política dentro do cristianismo com os princípios bíblicos, né? E devemos. Lauda, então, para encerrarmos essa nossa entrevista aqui, eu gostaria que tu fizesse as considerações finais, né, que trouxesse uma palavra, e antes ainda de terminar, quero externar que eu sou um admirador da Lauda, da minha irmã em Cristo, da Lauda como pessoa, da Lauda como política. Há muitos anos aí eu acompanho a tua carreira política, né? Posso dizer com todas as palavras, com propriedade, que és uma grande representante do povo tramandaiense, né? Me representa como vereadora, como Edi aqui nessa casa, e tens feito um ótimo trabalho, e queria então que tu trouxesse umas considerações finais aí para nós. Primeiro quero agradecer, né, pelas palavras, me sinto muito honrada, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque toda honra é a Ele, né? E se estamos aqui é por causa dele. Então agradecer a Deus assim por tudo que Ele tem feito na minha vida e, né, dizer para os cristãos, os irmãos, que não se afastem da política. Ao contrário, busquem conhecer melhor os seus candidatos, aqueles representantes que vocês escolheram, né, se estão de acordo com os princípios, com aquilo que a gente busca, né, mas principalmente para que o Evangelho, né, Marcos, não seja distorcido, que a gente possa trazer o cristão para a política, mas não a política para dentro das igrejas, ou às vezes afastar as pessoas, né, do Evangelho, porque o nosso objetivo é esse, né? Nós estamos na política, claro, para mudar, para transformar a nossa cidade, para dar uma melhor qualidade de vida, mas também sim para que os princípios bíblicos sejam defendidos e para nós poder levar o Evangelho também através dos cargos que nós ocupamos. Então, quero agradecer a oportunidade e incentivar, né, aos cristãos para também entrar na política. Vem se unir a gente, principalmente as mulheres. Nós queremos, nós podemos e nós temos que conquistar esses espaços que são nossos, né? Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A Casa Legislativa está sempre à tua disposição e espero poder contribuir em outras vezes aí também com o teu trabalho. Com certeza, vai ser um prazer sempre. Amém. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe.